Eu fico com uma tristeza tremenda de ver o noticiário internacional nesse momento. A Casa Branca afirma que os ataques à bomba realizados nas proximidades do aeroporto de Cabul não vão paralisar o processo de retirada de cidadãos norte-americanos e de aliados do governo dos Estados Unidos do Afeganistão. Segundo o último balanço, 60 pessoas morreram e outras 140 ficaram feridas. Entre as vítimas estão 12 militares dos Estados Unidos. Em entrevista coletiva realizada nesta quinta-feira, o chefe do Comando Central da Casa Branca, general Kenneth McKenzie, garantiu que segurança será reforçada para evitar novos atentados no local. Segundo ele, 2 homens-bomba atacaram um portão do aeroporto. Logo em seguida, diversos disparos de arma de fogo foram realizados contra os militares dos Estados Unidos. Ainda não está claro quem realizou o ataque, mas as principais suspeitas recaem sobre o Talibã, grupo que tomou a capital do país nos últimos dias, e o ramo afegão do Estado Islâmico. Tem uma parte, inclusive, formada ali por dissidentes do Talibã. É um noticiário muito triste, e especialmente para todos nós, e há alguns aqui no Brasil, mas existem também nos Estados Unidos, em outros países, que fizeram todos os alertas. Eu escrevi um monte de artigos, um monte de vídeos sobre a situação do Iraque, muitos anos atrás. Está falando aqui, se eu não me engano, estava até puxando aqui um dos artigos publicados em 2015, mas teve antes ainda, 2014. Portanto, aí 6, 7 anos, até mais talvez. E para quê? Para que as tropas não fossem retiradas, ou pelo menos não de uma maneira completamente descuidada, porque é uma área disputada por grupos terroristas que podem, obviamente, massacrar a população local. Aí depois que o Obama ordenou a retirada das tropas do Iraque, Obama insensado aqui pela imprensa brasileira, por muita gente que não acompanha o noticiário completo nos Estados Unidos, mas pega apenas a tradução de veículos mais ligados ao Partido Democrata, depois ele precisou mandar mais 450 militares lá para o Iraque. Porque, obviamente, no vácuo, os terroristas avançaram. E agora, depois de tudo isso, depois de toda essa experiência, mesmo assim, Joe Biden ordenou a retirada das tropas. Aí alega, não, está cumprindo o plano do Trump, etc. Mas é ele que está no cargo atualmente. E sem passar pano para o Trump. O discurso estava errado também. Pelo menos daquela maneira que se faz, em nome de um pacifismo. E é isso que as pessoas precisam entender, que a gente lida diariamente aqui no debate político, e porque eu tanto chamo a atenção, existe uma diferença imensa entre a propaganda e a sinalização, junto com a propaganda, a sinalização de virtude e a realidade. Tem muita gente que, não, nós pregamos a paz, tem que retirar as tropas, etc. Mas que paz é essa? Que paz está tendo agora a mulher no Afeganistão, quando um grupo terrorista que não lhe dá liberdade assume o poder e pega lá o palácio, entre aspas, porque o país é quase uma grande favela, presidencial. Não tem essa paz. A gente está lidando aqui com um terrorista que tem uma interpretação radical do Corão. Então, em certos momentos, é preciso haver uma força dissuasiva ao terror, é preciso haver uma tropa, várias tropas, para estabelecer, se não uma guerra direta, simplesmente o patrulhamento de toda uma área para que ela não seja tomada e a sua população sofrer as consequências em cima das mãos de pessoas absolutamente perversas, radicais, fanatizadas. E agora você tem explosões provocadas por homens-bomba, no vácuo de poder que ficou por causa de uma retirada absolutamente destrambelhada, ordenada pelo presidente do Partido Democrata, que viria a sanar os Estados Unidos depois da gestão do Donald Trump. E eu sempre critiquei o Trump em todas as barbaridades que ele fez. Agora, sempre sou crítico há 18 anos do Partido Democrata nos Estados Unidos, não vai ser a maravilha que a imprensa está pintando, estaremos aqui para vigiar e para monitorar. E já há aí todo um choque de realidade contra esse deslumbre provinciano. E é preciso que as pessoas entendam isso aqui no Brasil também, sem comparações com terror, etc. Eu estou falando de que entra um governante
comete uma série de erros, incorre numa série de sujeira, pensa no seu futuro eleitoral, o outro pensa lá na pose que vai ficar de pacifista do mundo, em atender a uma demanda da população, mesmo que a população não esteja sendo devidamente informada sobre a consequência e tal. E todos eles fazem coisas que são danosas para a vida humana, sob o ponto de vista humano. Pode ser até providencial para atender um determinado segmento, para atender eventualmente o orçamento, só que no fim das contas nem isso. Porque às vezes para consertar eu ia falar uma palavra chula aqui do Rio de Janeiro, as pessoas podem saber, para consertar isso que se faz, de sujeira, é preciso às vezes até gastar mais dinheiro, é preciso voltar lá. Então o mal se evita na raiz. Claro que teve um monte de coisa feita errada ao longo dessas décadas. Desde o atentado de 11 de setembro de 2001, inclusive. O treinamento era uma pantonima lá dos militares afegãos para eles assumirem. A gente tem as imagens, tem os relatos dos militares americanos que presenciaram aquele treinamento. Acontece que o orçamento do Talibã, por exemplo, é muito maior do que o orçamento lá do exército afegão. Aí o Joe Biden fala, não, mas nem os afegãos quiseram lutar, eles estavam fugindo e tal. Em que condições? E tudo isso precisa ser pensado e avisado, informado para a população. Porque você usar assim, a população é contra você gastar dinheiro do pagador de imposto em guerras além mar para estabelecer a democracia em outros países. Sim, mas agora, olha só, a gente vai retirar a tropa de lá, vai haver um massacre. Vocês estão de acordo com isso? Que a população inocente seja massacrada? Então, peraí, vamos pensar direito o que fazer? Então, todos os alertas foram dados, até por George W. Bush em 2007, como reproduzi aqui outro dia. E é muito triste, é revoltante que a gente assista a tamanha lambança, né, com perdas humanas. É lamentável e é mais um sinal para a gente sempre exercer a vigilância e não se deslumbrar aí com político nenhum, como tanta gente que cultua a personalidade tem se deslumbrado aqui no Brasil também.